Alberto já ouviu 20 vezes. Bom dia. Estamos começando o Shiur. Começamos o 8º capítulo no dia de hoje, página 112, do livro Monatcha Befi, volume 2. E nós estamos vendo, no outro dia, inclusive, que na vida muito depende como a gente encara as coisas. Ou seja, a Kadosh Baruch Hu cuida de nós, nos dá tudo, e temos visto na prática que depende como você se posiciona, porque tinha aquele antagonismo entre os irmãos, Yaakov e Esav, onde um dizia tenho tudo e outro diz tenho muito. Mas na prática depende o que você está almejando na vida. E isso basicamente é uma grande diferença entre a colocação de um e do outro, já, vamos dizer, para dizer assim, os posicionamentos, certo? E quando você está com Hashem, você sabe que Hashem está com você, nada te falta. Como vimos e citamos o versículo de Salmos, Hashem Roi lo echsar, Deus é meu pastor e nada vai me faltar, porque Ele vai cuidar de tudo que eu preciso. Ok? Então vamos lá, em busca da fé plena. Precisamos estar conscientes de que todos os conceitos estudados até agora, na presente obra, têm como objetivo nos levar ao comportamento ideal. O que significa comportamento ideal? Ou seja, na verdade, tudo depende da tua filosofia de vida, como você encara a vida, como você encara as coisas, os fatos, como você se posiciona. E, então, isso principalmente em relação a Emuná e Bitachon plenos em Hashem. Nenhuma dessas ideias é inventada. Sua fonte é nossa Torá Kedoshá e nossos sábios, como vimos justamente a posição de Yaakov e Esav. Se a gente vai procurar tanto fé como confiança em Hashem, são conceitos que já são, como diz, da coluna vertebral do judaísmo. Entretanto, muitas vezes olhamos para esse ideal e uma ponta de desânimo surge, juntamente com a indagação. Quando será que vou conseguir agir dessa maneira? Já ter aquela confiança plena na Hashem e não estar preocupado. Acabou. Realmente, estou com a Hashem. Hashem, o problema é dele. Sabe? Né? Jogar o fardo. Jogar o fardo para ele, literalmente. Então, lançar mão de longos períodos de reflexão e não deixar de fazer tefilá para que a Kadosh Baruch Hu nos ajude nessa empreitada são ações fundamentais nessa jornada. Na prática, como nós tínhamos falado várias oportunidades, isso é um treinamento constante. Se você para de treinar, você perde a habilidade. Fé e confiança na Hashem requerem esse tipo de treinamento, esse tipo de dedicação constante. Por isso que a gente, quanto mais estuda, mais afiado está e esses conceitos estão mais presentes na nossa vida. Como Yehudim, nossa obrigação é nos esforçarmos ao máximo e sempre, até os 120 anos, para chegar ao comportamento ideal em relação à emuná plena com Amboré Olam. Sabemos qual é o nosso norte, e isso já é muito bom. Agora, mãos à obra. Como se fosse fácil, não? Mas na prática é isso que a gente tem que fazer. Temos que investir nesse treinamento para estarmos constantemente afiados, que nem um soldado de elite constantemente está treinando, né? Acabou, agora sou soldado de elite, agora acabou, vou relaxar, tomar água de coco numa praia no Nordeste. Não dá. Ele tem que estar constantemente alerta, constantemente, como chama, aprimorando os seus instintos e demais. E que significa aprimorar os instintos? O que significa aprimorar os instintos? Instintos você tem. Na realidade, ou você tem ou você não tem, mas você vai afiando eles. Quando você dizemos aprimorar os instintos, é simplesmente, às vezes, determinadas atitudes viram instintivas. Exemplo prático, tem um doutor aqui presente, mas o meu filho, várias vezes perguntei para ele, quando ele vai a atendimento de Atzalá. Então, simplesmente, ele vai no atendimento de Atzalá, emergência. Ele nunca estudou medicina. Mas estudou socorrista. Ele falou, é o treinamento, hoje em dia você entra já em automático. Falou, não é, eu não penso o que tem que fazer, já vai e faz. Isso que o treinamento te dá. Você não fala para pensar, bom,
Eu tenho que verificar a glicemia, tenho que verificar a pressão. Não, ele já vai direto para isso. Ou seja, é algo instintivo, ele sabe como que o que faria que faz o socorrista, o que faz o intensivista, alguém que sabe na hora que tem colega, o que se faz? E ele vai e age. Por que ele vai e age? Está treinado. Porque está treinado. Ele afiou os seus instintos. O instinto ele tem, o conhecimento ele tem, mas ele tem que criar essa habilidade. Ele não para pensar, ele simplesmente age. Ok? As histórias que permeiam essa obra são reais e acontecem da maneira relatada, mas seu desenrolar depende do sentimento particular de Emuná e Bitachon de seus personagens. Ou seja, na prática, isso é uma realidade. Muitos de nós temos que ter consciência. Nos conta a história, tal rabino fez tal coisa. Por que Deus não faz comigo? Espera aí, quem disse que você tem a confiança em Deus, que Deus, entre aspas, está te devendo? Na hora que você diz para alguém, estou confiando em você, esse alguém se sente, ou você cria, no mínimo, nesse alguém um certo compromisso. Você está depositando confiança em mim. Eu não posso decepcionar. Eu não posso fazer feio. Então, você é como se criasse um esforço a mais. Quando você realmente confia em Hashem, mas confia para valer, isso provoca o quê? Esse esforço a mais de Hashem, entre aspas. Ou seja, por quê? Uma das duas. Ou porque você, entre aspas, criou compromisso, que seria o que no ser humano aconteceria, mas principalmente em relação a Hashem, porque você se tornou merecedor disto. Quando você toma esse tipo de atitude, você se torna merecedor. Pode perguntar. Me pareceu. Então, o intuito delas, então, qual que é? Sim, o que acontece com essas pessoas depende da proporção da confiança que eles têm em Hashem e como eles guiam suas vidas, etc. Então, por que a gente fica estudando essas histórias? Certo? Diz, é exclusivamente nos inspirar pelo bom caminho. Primeiro, queria nos ensinar que é possível. Certo? Pessoas, seres humanos, igual que nós, conseguiram confiar. Nós também podemos confiar. Ou, no mínimo, podemos tentar, podemos nos esforçar, nos inspirar a tentar emular, etc. Justamente, os bons exemplos são os que nos inspiram. E a gente usa bons exemplos. E se por acaso vivenciarmos alguma dessas situações em nossas próprias vidas, mas elas tomarem rumos diferentes dos descritos aqui, também devemos ter certeza de que se trata da vontade de Hashem. E talvez a vontade de Hashem em relação a você é diferente que a vontade de Hashem em relação àquele, como se chama, protagonista da história. E é o melhor que poderia ter acontecido para cada um de nós particularmente. Ou seja, cada um de nós, e isso é uma questão também importante para destacar, viemos ao mundo com uma missão. Cada um tem um propósito. E você tem que tentar desenvolver a tua missão, entre aspas, da melhor maneira possível com as ferramentas que lhe foram dadas. Ah, mas não me foi dada tal ferramenta, então talvez porque não é para eu desempenhar essa função. Por exemplo, a minha voz não é das melhores, não consigo, não sou afinado, não consigo cantar bonito, etc. Talvez porque Deus não pretende, que nem espera que eu seja um casano. Eu não tenho que ficar mal porque não consigo cantar bonito. Ou não tenho habilidade para jogar futebol. Não. Tá bom, Deus deu habilidade para quem precisa jogar futebol. E de mim, talvez, está esperando alguma outra coisa que não seja jogar futebol. Está claro? Então, isso, na verdade, devemos saber que se determinada coisa, de determinada maneira acontece com cada um de nós, é porque está atrelado a cada um de nós, individual e subjetivamente. Certa vez, um Yehudi procurou o Rabbi Hanan Wasserman, que era um grande sábio que acabou falecendo na Shoah, que era ele próprio um dos alunos do Hafetz Haim, com a seguinte pergunta: está escrito que aquele que foge do kavod, o kavod vai atrás dele. Certo? Quando você foge da honra, a honra te persegue. E o cara que ele sempre quer kavod, ele quer aparecer, ele quer que todo mundo note que ele está aí. E quando justamente está escrito que é o contrário.
Então, a gente erra muito, principalmente em relação aos filhos, né? não entendi. Não, que a gente erra muito, esse negócio de querer que ele seja, somente em relação aos filhos, né? Na verdade, não é que a gente... Não, eu lembro do meu filho de jogar tênis, né? Levava ele no clube, e se joga tênis, ele não tinha habilidade. Mas eu concordo que você falou, você está falando, a gente erra nos filhos, não somente nisso, muitas coisas. Entre aspas, o empresário quer que o filho queira ser empresário como ele para continuar o empreendimento, entre aspas, que é de alguma maneira um pouco natural. Nós fomos educados que é a preservação da espécie. Então, a preservação da espécie tem a expressão da espécie como espécie e a expressão da espécie que ele vai continuar na profissão. O pai fez uma clínica, quer que o filho continue na clínica, que lhe dê continuidade. Eu vou morrer, todo o meu trabalho vai para o lixo. Não, que meu filho continue. E assim por diante. Mas o filho às vezes ele não quer ser médico. Ou às vezes não quer ser empresário. Entendeu? E o filho tem habilidades e capacidades e ele não aproveita. Está sendo desperdiçado. E Deus vai te cobrar isso. Puxa, eu te dei capacidade. Você poderia ser um grande engenheiro, você poderia ser um grande químico, um descobridor de alguma coisa. Eu te dei para você vir a usufruir. Então, na prática, isso acontece. Tem um caso em São Paulo, um determinado rabino, ele estava estudando direito no Largo São Francisco, quando ele fez chuvá e começou a estudar para lá Torá e Torá e Torá, e aí ele, em determinado momento, perguntou para o Rebbe se ele terminava os estudos dele de advogado, se formava de advogado, ou se deveria ir continuar na yeshiva, etc. O Rebbe falou que termine a faculdade e se forme. E ele não fez. Na prática, não é advogado e é meio rabino, vamos dizer assim, entre aspas. Não quero desmerecer o trabalho nem a capacidade, mas talvez realmente ele já tinha percorrido uma grande parcela dentro da faculdade e da carreira dele e de alguma maneira talvez a neshama dele poderia fazer no mundo, que muitas vezes a gente pensa que a gente pode fazer no mundo só com Torá. É ao contrário, você sendo um bom advogado, um bom engenheiro, um bom médico, de acordo com os princípios que a Torá nos ensina, você consegue fazer consagrar o nome de Deus muito mais do que como um rabino. Entre aspas, o que você espera de um rabino? Que ele seja rabino. Agora, de um médico, que ele faz questão e cuida Shabbat, e cuida jejum, e cuida Yom Tov, e cuida tudo, ou de um engenheiro, etc., e acorda cedo e tem que estar na fábrica, ou de um empresário, de qualquer um. E ele tem valores e tem princípios, e ele aplica isso, a ética e tudo mais, toda a halakha na sua empresa, na sua vida, no cotidiano. Ele tem muito mais oportunidades de consagrar o nome de Deus com suas atitudes no dia a dia, nesse mundo secular, muito mais que o rabino, que está envolvido inteiro, o dia inteiro, entre aspas, mesmo que está visitando doentes e apoiando pessoas e demais. A possibilidade é muito maior. Talvez a missão dele é diferente. Então, voltando ao que estávamos falando, cada um tem sua função e sua missão, seu propósito. Então, o pai, às vezes, pretende que o filho seja determinada coisa, que jogue tênis. Se ele não gosta de jogar tênis, ele gosta de jogar basquete. Não, mas tênis agora é o momento. Temos agora, o Brasil tem um jogador de tênis, não sei se tem. Tem. Ah, tem? Tá bom. Está surgindo. Está surgindo um, tá bom. Então, o exemplo. Na prática, tem que deixar o filho ser o que ele é. O que tem é que ser uma pessoa digna, independentemente do esporte ou profissão que ele se dedica. Que ele seja um homem íntegro, independentemente do que ele se dedica. Que seja um homem de bem. Ok? Isso para responder o que você falou. Voltando ao assunto. Então, o homem veio para o rabino com a seguinte pergunta. Está escrito que aquele que persegue a honra, certo? A honra foge dele. Certo? E aquele que foge da honra, a honra o persegue. Então, diz da mesma maneira, mas eu acho que há alguma coisa errada aqui. Porque eu fujo do kavod, mas ele não vem atrás de mim.
tá certo? Esse não é o problema. Rav Wasserman pediu para que o homem se explicasse melhor. Então ele falou, quando vou à sinagoga, sinto-me ao fundo, quieto, esperando que o kavod venha, mas ele nunca chega, diz o judeu. Você não está entendendo, explicou Rav. Imagine que você está fugindo do kavod, mas acaba se virando para trás para ver se ele o está seguindo. Quando você faz isso, o kavod vira as costas para você e deixa de segui-lo. Por quê? Porque você está atento. Cada vez que você olha, é que nem alguém está te perseguindo. Ele vai tentar de que não ser percebido. Quando vê que é percebido, o que ele faz? Foge, acabou. Outro dia vou perseguir, outro dia vou fazer. Porque tem que ser discreto, etc. Então, dessa forma, ele não virá atrás de você. Pois toda hora você verifica se ele o está perseguindo. Ou seja, na prática, você está perseguindo o kavod, mas passivamente, talvez. Não de forma ativa. Não é, pessoal, me chamem. Entendeu? Que nem o cara que eu tenho muitas vezes aqui, acontece aqui na sinagoga. Rabino, o ano passado, 3 vezes me chamaram na Torá. 6, aliás, o cara reclamou. 6. Tem uma pessoa, só 6 vezes me chamaram na Torá. Significa que te chamamos uma vez a cada 2 meses. Tira que você sai de férias 1 mês do ano e que você, mais ou menos uma média de 60% do ano, não frequenta aqui a sinagoga. Significa que você é chamado a cada 2 semanas que você vem. Ah, mas da última vez passaram 3 meses. E você não veio também. Eu tinha que distribuir entre as pessoas que frequentam. Ou seja, na prática, o que ele diz? Eu não faço kavod, não faço questão. Então, por que reclamo? Ou seja, na prática, isso acontece muito. Isso daqui também tem aquele que está contando quantas vezes me chamam ou não me chamam, também. Isso é kavod. Tem outra perspectiva, agora brincadeira. O cara que vem, Rabino, não me chama na Torá suficiente. Você também não doa. Não pode chamar, não pode desperdiçar a chamada. Não é? Esse é o conceito, sabe? Uma vez aqui me veio o Rabino, eu vim 3 anos atrás na sinagoga, você não se lembra? Falei, olha, deve ser que a doação que você deu não foi tão significativa para lembrar. Para marcar a sua presença. Sabe, o cara, mas te falo, aconteceu. E eu respondi desta maneira. Até que eu te lembre, sabe quantas pessoas passam aqui toda semana? Há 3 anos atrás você veio uma vez. Enfim. Parece aquela resposta que ele deu para alguém. Good for you. Mais ou menos. Sim, mas é verdade. Ou seja, é importante, e isso daqui, prestem atenção, é importante ser coerente. Hoje em dia falta muito disso. Honesto e verdadeiro, e não dizer algo para mais demonstrar o oposto. Já na prática, muitas vezes dizemos algo, mas vivemos o contrário. Então, você não é julgado pelo que você diz. Você é julgado pelo que você faz. Os teus atos são os que te definem. E aí está a questão. Tem que ser ético. Eu acho que a palavra não é ético, a palavra é íntegro. O que significa íntegro? Inteiro. Íntegro é algo que por dentro e por fora é a mesma coisa. Ele não tem uma casca que é diferente, entre aspas. A laranja tem uma casca grossa que protege o fruto, mas é casca, não é a mesma coisa. Não tem o mesmo consistência, não é comestível. Pelo menos nunca tentei comer casca de laranja ainda, não, graças a Deus. É muito bom. Já comeu? Deve comer. Para cozinhar. Deve comer casca de laranja? A mexerica, com certeza. Come com a Peraí. Por que não come casca de abacaxi? Crua. Não, porque também machuca, mas a casca... Sério, pode
Pode e deve. É onde estão os terpenoides. Sim, os lógico, assim. na maçã também. É onde que estão. É onde estão. Mas a maçã a casca é comestível. São os Isso quer dizer, elementos Mexerica não, mas porque é você Você imagina, você já viram a fruta sabres comestível. em Israel? Sabres? É a fruta tradicional de Israel. Come a casca. Não, mas também já falaram. Não, é toda cheia de espinho. Você coloca, não tem como colocar na boca sem querer. Tem pessoas que se machucam só de querer descascar. O pessoal para descascar o seu tipo de luva. A temoia. A temoia. Sim, Sim, mas tem uma série de frutas assim. Não tem gosto Jaca. nem do lado de fora nem do lado de dentro. Eu também. Vamos lá. Tem gosto nenhum. Mas o que eu estou querendo falar, o conceito, voltando ao assunto, nos desviamos, é o que significa e representa integridade. E isso daqui é uma questão importante. Não adianta você falar que você foge do kavod e na prática constantemente está atento a ver. Você não está fugindo dele. Pode ser que você não está procurando ele ativamente, mas fugindo dele você não está. Prova está lá que está constantemente atento. Talvez não esteja procurando, mas esteja esperando. É? Talvez Não, não isso esteja que ele tá procurando, mas esteja esperando. Bravo, sim. Boa, boa. Boa colocação. Uma poesia bonita. É? Uma poesia que fala sobre integridade. Eu posso ler? Uma poesia sobre integridade. Vamos terminar o senhor. Você lê? Guarda aí. Não. Tá bom. Já que você vai ler, não vai fugir. Que o tema é fé e confiança na Hashem, mas integridade acho que é um conceito muito importante. Acontece o mesmo com quem ouve essas histórias e imagina que se uma delas acontecer em sua vida, terá conclusão semelhante. E não necessariamente, que nem um cirurgião. Não porque fez o mesmo procedimento, vai ter sempre o mesmo resultado. Tem um problema, a dificuldade, é que tem que ter fé para as coisas boas, mas tem que manter para as coisas não boas. Na verdade, não existem coisas não boas. Essa forma de encarar. Por exemplo, uma criança, quando mais você como médico antigamente se colocava para desinfetar um mertiolate que ardia. Sim. Certo? O mertiolate, qual é a função dele? Desinfetar. Desinfetar. Tratar. Quando a mãe vinha para o filho, eu me lembro de pequeno, pegava a faca e se cortava, e a mãe vinha com o mertiolate, não vou fazer mais. Como dizendo, não precisa me passar mertiolate, não faço mais, não pego mais a faca. Espera aí, ela não está te castigando. Só que a pessoa entende que veio algo ruim. O mertiolate é algo ruim? Não. Mas hoje faz sempre. Hoje não, Hoje tem não mais. arde. Então álcool iodado, vai. É? Mas entendeu o que eu No falei? centro cirúrgico usam álcool iodado, não usam mertiolate. Mas entendeu o que eu falei? E arde mais. Opa. Mas é o conceito. O álcool iodado é um castigo, é uma punição. Tudo depende de como você encara. Se você é uma criança, vai encarar como que estão te castigando. Então, o que significa? Esse é um conceito que se traz. En ra yored min hashamayim. Não tem mal que vem de Deus. Porque Deus é a essência do bem. Ele não pode fazer mal. Só que, entre aspas, o bem divino nesse mundo, às vezes, chega de uma forma que a gente não interpreta direito. E como pode ser? São dúvidas existenciais que podemos ter nesse mundo, que de fato acontece. Viver uma tragédia não é tão fácil inverter Por isso transformar o mal para o bem, né? não é, mesmo que você não vive, está consciente, certo? 7 de outubro, etc. Você não tem como dizer que isso é algo bom. Mas se veio de Hashem, algum lado algo tem que ter. É simplesmente como você vai encarar. Isso não vai calmar, amenizar, sossegar a dor de ninguém. Principalmente. Talvez não dizer que é bom, mas que tem um propósito, tem uma finalidade. Se tem uma finalidade, já é bom. Se tem uma finalidade, já é bom. Porque... Dizer que é bom. Por isso que ele nunca vai dizer que é bom. Perdão. Holocausto. Por isso eu digo, mas é bom no sentido que é para o bem. Como? Não entendo. Sim. É que é do mesmo jeito, você vê alguém todo ensanguentado com uma faca na mão.
É um cirurgião, está sendo pago para salvar uma vida. Até o cara, às vezes, sabe, o cara está ensanguentado. É normal, ele está mexendo com sangue. E o cara está pagando para isso. E está tentando salvar uma vida. Então, você não pode avaliar. O que acontece? Quando você avalia, perdão, de uma forma parcial e de fora, você pode analisar uma cena de uma forma totalmente negativa. Mas não é negativo. Óbvio que talvez você vai para o próprio cirurgião, vai te dizer, olha, tem outros paliativos, outros métodos menos invasivos, melhor. Mas chega um determinado momento que a cirurgia se torna opção. Às vezes, evitar a cirurgia é o melhor. Mas às vezes não tem jeito. Sei lá, não sou médico, estou tentando, de alguma maneira, dar exemplos que fazem sentido, pelo menos. Então, a gente confia que Hashem é o grande médico, ele sabe como tratar esse mundo. Se você tem uma doença assim, inesperada, conta o lado bom. E porque tem uma doença esperada? Apareceu uma coisa inesperada. Sempre é assim. É Toda sempre doença assim. Não, você pode tirar o lado bom disso. O lado bom disso, não sei, eu não sei, mas Deus quer assim, com certeza é para o bem. Acabou. Eu não tenho que te explicar como, porque não sou Deus. E não cabe a mim tentar justificar, não sou seu advogado que tenho que justificar seus atos. Eu só tenho que dizer, confio nele e por alguma razão boa ou positiva, ou para um bem, ele fez isso. Qual? Então podemos mudar a conversa e aí discutir esse assunto. Mas o ponto aqui é justamente confiar em Deus, essa é a questão. Eu confio em Deus, Deus me está me dando o que eu preciso e o que eu mereço e o que é bom para mim. E não tudo aquilo que posso pedir significa que é bom para mim. Isso vale para Yetzer Hara também? O Yetzer Hara significa que ele veio para te desafiar, para te tornar melhor, mais forte. Justamente. O Yetzer Hara, o que te faz ser melhor? Lutar contra o Yetzer Hara. E justamente isso. E quando você vai vencendo uma batalha, que nem o joguinho de... Como chama? Um joguinho que tinha antigamente PlayStation, Atari. Cada fase que você passa tem uma dificuldade maior. E se você consegue vencer essa fase, vai encontrar outra maior, outra mais difícil. Não existe vencer o jogo. Quando vencer o jogo, é game over. Liga para a Hebra. Game over. Mas é a realidade. Enquanto estamos aqui, estamos no jogo. Quando chega no cemitério, você chegou que por isso que a gente desliga o celular, o Waze antes de chegar. Quando a gente... Você chegou ao seu destino. Você chegou ao seu destino. Vamos lá. Você chegou. Então, isso não é correto. É preciso ter uma sincera para entender que, seja o que for, aceitamos o que Hashem manda. E disso que estamos falando. Por isso, muitas vezes, quando dizemos, se Deus quiser, devemos refletir se isso está sendo falado do coração, ou, na verdade, quer dizer, seja o que eu quiser. Eu peço para Deus o que eu quero, mas Ele me manda o que eu preciso. Que é diferente. Agora, talvez o que a gente está me mandando é um desafio. Para quê? Para eu me esforçar mais, para eu pedir mais. Como falamos outro dia. Deus talvez está querendo mais ter filha da nossa parte. Então, reze mais. Cada um de nós devemos tentar nos esforçar, fazer mais. Ah, mas Rabino, veio todo dia rezar. Você está vindo de manhã, vem de tarde também. Deus quer mais. Você não é o único, calma. E o fato que o resto vimos significa que rezamos? Tem muitas vezes você está na sinagoga, vira as páginas e você não rezou nada. Olha, porque o Israel que fica puxando assunto. Peraí, não falei de você! Eu não falei de você! O cara está procurando o Kavod! Falei para você, para de ficar puxando assunto comigo. Você está no outro lado. Você está do lado do Marcelo. Mas, voltando ao assunto, é muito importante a gente
levar isso em consideração. É muito importante. Então, às vezes, a gente quer mais de nós. Talvez ainda não chegamos no ponto. A Torá nos conta que Moshe Rabbeinu rezou e implorou para Deus para ser perdoado por ter batido na pedra e conseguir entrar na terra de Israel. E os sábios discutem ao respeito. Puxa, será que é tão grave bater numa pedra? Final do dia. Quantas pessoas você conhece que tiraram água de pedra? Espera aí. Então, como pode ser? E aí vem a Torá e nos ensina claramente que veio Hashem e falou para Moshe, para de rezar, senão vou ter que te conceder. E quantas vezes rezou Moshe? 515. Vai Hanan. Eu não entendi. Essa boa. Depois. Na prática, ou seja, ia chegar mais uma vez e Deus ia ter que atender. Então falou, para de pedir. Eu decretei que não quero te dar, mas se você insistir, vou ter que te dar. Mas foge do plano divino, não é? Nós somos todos Moshe, e no nível de Moshe de conseguir, entre aspas, que Deus tenha que revogar e mudar planos divinos, etc., por alguma razão. E Moshe que fez? Aceitou. Você acha que Moshe naquele momento se sentiu como? Sem cavalo. Os sonhos de Moshe. Claro. As expectativas de toda uma vida. Para aí. Moshe começou a empreitada dele, grande empreitada, com 80 anos. E até os 80, ele lutou pelo seu povo, se importou tudo para tirar do Egito. Conseguiu tirar do Egito, aguentou e carregou eles literalmente no colo durante 40 anos no deserto. Para quê? Que nem o cara está fazendo um jantar, tudo mais, deixou o jantar pronto, ele não vai experimentar nada. Deixa eu experimentar pelo menos. Não, você não pode. Peraí. Moshe, como se sentiu Moshe? A gente estava falando agora há pouco de as coisas, entre aspas, ruins. Para Moshe deve ter sido uma tragédia. Mas a confiança que ele tinha em Hashem, se Hashem falou para parar, eu paro. Por quê? Porque não tinha essa frase que está aqui no final. Ele tinha claro, seja o que Deus quiser e não seja o que eu quiser. O que Moshe queria, com certeza, era entrar em Eretz Israel. Hashem mostra para Moshe, fala ele, leva na montanha. Certo? E diz o quê? E veja a terra. Vaiareu Hashem, Hashem mostrou para Moshe. Adayama, até o último mar. Mostrou tudo de lá. Mas Moshe não se contentou com a foto. Moshe queria ver. Queria entrar. Mas ele admitiu, ele estava no nível que seja o que Deus quiser. Isso que ele quer, bem-vindo. Ponto. Ok? Vamos parar por aqui. Agora vai o Shai ler